Você vai pagar caro pelo mal que me fez. Tenho certeza de que ao ouvir meu relato, vocês vão pensar que fui burra. Muitos, inclusive, vão sentir raiva de mim, mas peço que escutem até o final, porque se no começo posso ter sido ingênua ou idiota, ou como quiserem me classificar, no final talvez pensem que fui cruel e até me chamem de monstro. Meu nome é Pamela. Hoje faço 27 anos, mas minha história começa quando eu tinha apenas 22. Quando penso naquela época, sinto um nó no peito que não consigo explicar totalmente. Não é exatamente arrependimento, não é exatamente tristeza, é algo mais profundo, mais visceral. É a sensação de ter perdido uma parte de mim mesma que nunca vai voltar. Como se aquela Pamela ingênua de 22 anos tivesse morrido e eu fosse apenas o fantasma que ficou no lugar dela. Cometi o maior erro da minha vida nessa idade. Um erro que muitas mulheres cometem, mas que nem todas contam. Me entreguei de corpo e alma a um relacionamento sendo tão jovem, tão inexperiente, tão cega de amor, que não via o precipício que se abria diante de mim a cada passo que eu dava em direção a ele. O nome dele é Diogo. Eu o conheci no curso de administração onde eu estudava. Ele era bonito, encantador, engraçado. Tinha aquele sorriso de lado que fazia meu coração disparar. Usava um perfume gostoso, dirigia um carro velho, mas bem cuidado, e tinha um jeito de me olhar que me fazia sentir especial, como se eu fosse a única mulher do mundo, como se ele tivesse esperado a vida inteira por mim. No começo, tudo era perfeito. Ele me levava para jantar em lugares simples, mas charmosos. Me buscava na faculdade. Me mandava mensagens o dia inteiro dizendo o quanto sentia minha falta. Me apresentou aos amigos, me levou para conhecer a mãe dele. Eu me sentia dentro de um conto de fadas. Finalmente, tinha encontrado o amor da minha vida. Mas contos de fadas não existem na vida real. E eu estava prestes a aprender essa lição da forma mais dolorosa possível. Tudo começou a mudar de forma sutil. Ele começou a reclamar que eu passava tempo demais estudando, que não dava atenção suficiente para ele, que a faculdade estava nos afastando. No início, eu apenas explicava que precisava estudar, que meu futuro dependia disso, mas ele tinha uma maneira quase mágica de me fazer sentir culpada. Ele me olhava com aqueles olhos tristes e fazia comentários sobre como minha carreira era mais importante do que nosso relacionamento, sobre como ele só queria passar mais tempo comigo, mas eu preferia os livros. Então comecei a faltar a algumas aulas, depois a entregar trabalhos atrasados. Minhas notas começaram a cair, mas Diogo estava feliz, então eu também estava, ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma. 6 meses depois de começarmos a namorar, eu abandonei a faculdade. Simples assim. Eu estava no 3º semestre e até então tinha boas notas. Meus pais ficaram destruídos. Minha mãe chorou. Meu pai gritou comigo pela primeira vez na vida. Eles sabiam que era por causa do Diogo, mas eu não via isso. Estava completamente cega. Minha mãe me avisou que eu me arrependeria pelo resto da vida, que Diogo não valia nada, que eu estava jogando meu futuro no lixo, mas eu não escutei. Briguei com ela. Defendi o Diogo com unhas e dentes. Disse coisas horríveis que nunca deveria ter dito. Que ela não entendia o que era o amor de verdade, que era amargurada, que tinha inveja da minha felicidade. Cada palavra que saiu da minha boca naquele dia ainda me persegue. Comecei a trabalhar em tempo integral em uma loja de roupas no shopping. O salário não era grande, mas dava para viver. Diogo também trabalhava em uma oficina mecânica. Dizia que ganhava bem, mas o dinheiro dele nunca durava. Sempre aparecia alguma emergência, alguma conta atrasada, algum problema. E então começou o verdadeiro pesadelo. O carro dele começou a apresentar problemas. Nada grave no início, só barulhos estranhos. Mas Diogo ficava extremamente nervoso. Dizia que precisava do carro para ir trabalhar, que sem ele perderia o emprego. Eu me oferecia para ajudar. Paguei o primeiro conserto, depois o segundo, depois o terceiro. Sem perceber, eu estava gastando mais da metade do meu salário no carro dele, mas não parou por aí.
Diogo também precisava de roupas novas para trabalhar, precisava de sapatos, precisava de um celular novo porque o dele tinha quebrado. Eu pagava tudo, fazia horas extras para poder dar a ele o que pedia. E ele sempre pedia com aquele tom carinhoso, com aquele sorriso, com aqueles beijos que me faziam esquecer qualquer dúvida. Minhas amigas começaram a se afastar, ou melhor, eu comecei a me afastar delas, porque toda vez que nos víamos, elas faziam comentários. Diziam que tinham visto o Diogo com outras mulheres no carro dele, que ele ia a festas nas quais eu não estava, que flertava com outras garotas, que eu estava sendo burra, mas eu não acreditava. Eu o confrontava e ele negava tudo com tanta convicção que eu me sentia mal por ter duvidado. Dizia que minhas amigas tinham inveja, que queriam nos separar, que eu era a única mulher da vida dele. E eu acreditava porque queria acreditar, porque precisava acreditar. Pouco a pouco fui me afastando de todas as minhas amigas. Parei de atender ligações, parei de responder mensagens. No começo elas insistiam, mas com o tempo desistiram e eu fiquei sozinha, com o Diogo, exatamente como ele queria. Meus pais também não aprovavam o relacionamento. Faziam críticas duras ao Diogo. Diziam que ele estava me usando, que eu estava cega, que precisava acordar, mas eu o defendia com unhas e dentes. Brigava com eles. Passava dias sem falar com minha mãe. Meu pai e eu mal nos olhávamos. Foi nesse contexto que Diogo sugeriu que fôssemos morar juntos. Disse que tinha encontrado uma casinha pequena para alugar. Nada luxuoso, mas que seria nosso cantinho, nosso lar, onde poderíamos construir nossa vida longe de todas as pessoas que tentavam nos separar. Aceitei na hora. Via aquilo como o próximo passo natural. Meus pais ficaram furiosos. Minha mãe implorou para que eu não fizesse isso. Meu pai disse que se eu saísse daquela casa não seria mais bem-vinda, mas eu não me importei. Peguei minhas coisas e fui morar com o Diogo. A casa era realmente pequena, um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Ficava em um bairro um pouco afastado, mas para mim parecia perfeita. Decorei com o pouco dinheiro que tinha. Comprei cortinas, quadros baratos, algumas plantas. Queria transformar aquele lugar em um lar de verdade. As primeiras semanas foram boas. Diogo era carinhoso, atencioso. Fazíamos amor todas as noites. Jantávamos juntos, assistíamos a filmes abraçados no sofá. Pensei que finalmente tínhamos encontrado nossa paz, mas 4 semanas depois da mudança, tudo mudou. Um dia, Diogo chegou em casa com uma cara péssima, sentou no sofá e ficou um tempo em silêncio. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele disse que tinha pedido demissão do trabalho, que sofria assédio lá, que o chefe implicava com ele, que os colegas inventavam fofocas, que ele não aguentava mais aquele ambiente tóxico. Fiquei preocupada, claro. Perguntei como iríamos pagar as contas. Ele disse que encontraria outro emprego num piscar de olhos, que eu não me preocupasse, mas que naquele momento precisava da minha ajuda. O aluguel estava para vencer. Eu poderia pagar sozinha naquele mês. Eu paguei. Usei todo o meu salário daquele mês para cobrir o aluguel e as contas básicas. Mal sobrou dinheiro para comida, mas Diogo me agradeceu tanto, me beijou tanto, disse que eu era a mulher mais incrível do mundo, que compensaria tudo assim que encontrasse outro trabalho. Só que o outro trabalho nunca veio. Passou 1 mês, depois 2, depois 3. Diogo não procurava emprego, passava os dias em casa jogando videogame, dormindo até tarde, saindo com os amigos. Quando eu perguntava sobre trabalho, ele ficava bravo. Dizia que estava traumatizado pelo emprego anterior, que precisava de tempo para se recuperar, que eu não entendia o quanto ele tinha sofrido. E lá estava eu trabalhando cada vez mais para sustentar nós dois. Eu pagava o aluguel sozinha, comprava comida sozinha, pagava todas as contas sozinha. Meu salário mal dava. Comecei a comer menos para economizar, comecei a usar roupas velhas, comecei a ir a pé para o trabalho para economizar no transporte. Mas o pior nem era isso. O pior era o carro.
O maldito carro do Diogo continuava dando problemas e, como ele não trabalhava, não tinha dinheiro para consertar. Então quem pagava era eu, só que meu salário já não aguentava tudo. Foi então que Diogo teve uma ideia. Ele sugeriu que eu fizesse trabalhos extras nas horas livres, bicos nos fins de semana. Disse que era temporário, só até ele se recuperar emocionalmente e voltar a trabalhar, que estava muito traumatizado para voltar ao mercado de trabalho assim de repente, que precisava de ajuda psicológica. E eu, idiota, aceitei. Comecei a fazer limpezas em casas de outras pessoas, lavar roupa, passar, qualquer coisa que me pagassem. Trabalhava de segunda a sexta na loja e sábado e domingo fazia bicos. Já não tinha um único dia de descanso. Meu corpo doía, minhas mãos ficaram cheias de calos. Emagreci muito. Apareceram olheiras profundas, mas Diogo continuava mantendo o mesmo padrão de vida de antes. Continuava saindo com os amigos, continuava usando o carro que eu pagava para consertar. Assim passou um ano inteiro. Um ano trabalhando como uma escrava enquanto ele vivia como um rei. Eu estava destruída física e psicologicamente. Chorava sozinha no banheiro. Tinha crises de ansiedade, mas Diogo sempre era carinhoso. Sempre tinha aquele tom, aquele abraço, aquele beijo, aquelas palavras doces que me faziam pensar que eu estava exagerando, que as coisas não eram tão graves assim. Até que aconteceu algo que mudou tudo. Era um sábado de manhã. Eu precisava ir ao mercado fazer a compra do mês. Diogo estava em casa com uma ressaca terrível. Tinha saído na noite anterior com os amigos e voltado de madrugada bêbado. Dormia profundamente e nem me ouviu quando disse que estava saindo. Fui ao mercado sozinha. Comprei frutas, verduras, carne, frango, tudo o mais barato que encontrei. Gastei quase todo o dinheiro que me restava. As sacolas estavam muito pesadas. Eu mal conseguia carregá-las, mas não tinha opção. Tinha que levar tudo sozinha para casa. Eu estava a umas 3 quadras quando senti uma tontura muito forte. Minha visão escureceu. O coração acelerou. Minhas pernas falharam. Senti que ia desmaiar. Tentei me apoiar em um poste, mas não consegui. As sacolas caíram no chão e eu caí com elas. A última coisa de que me lembro antes de perder a consciência foi ouvir uma mulher gritando meu nome, embora eu não tivesse ideia de quem era. Quando acordei, estava deitada em um sofá de uma casa que eu não conhecia. Uma senhora idosa estava ao meu lado, segurando minha mão e colocando compressas frias na minha testa. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, olhos escuros e penetrantes, e um rosto gentil, mas marcado pelo tempo. Ela se apresentou como Teresa. Disse que tinha me visto desmaiar na rua e me levado para a casa dela, que tinha ficado preocupada porque eu estava muito pálida e fraca. Me ofereceu água e comida. Disse que eu precisava me recuperar antes de voltar para casa. Agradeci ainda atordoada. Olhei ao redor e vi que a casa dela era diferente. Havia velas por todos os lados, imagens de santos que eu nunca tinha visto, ervas secas penduradas no teto, cristais nas prateleiras, objetos estranhos que eu não conseguia identificar. Um cheiro forte de incenso tomava o ar. Devo ter feito uma expressão de susto porque Teresa sorriu e explicou que eu não tinha nada a temer, que ela trabalhava com coisas espirituais, que ajudava as pessoas e que ali eu estava mais segura do que na minha própria casa. Isso me deixou ainda mais confusa. Ela me ofereceu um chá de ervas, disse que ajudaria a recuperar minhas energias. Eu bebi. Tinha um gosto amargo, mas reconfortante. Senti meu corpo relaxar e então, sem saber muito bem o porquê, comecei a chorar. Chorei como não chorava havia meses. Coloquei para fora tudo o que eu vinha guardando, todo o cansaço, toda a frustração, toda a dor. Teresa me abraçou e me deixou chorar. Não disse nada, apenas me acolheu. Quando finalmente me acalmei, ela começou a falar. Disse que minha energia estava muito carregada, que alguém estava sugando minhas forças, que se eu não mudasse, quem quer que fosse acabaria me matando, que ela conseguia ver uma sombra ao meu redor,
uma presença que me drenava dia após dia, que eu estava morrendo aos poucos sem perceber. As palavras dela me assustaram e ao mesmo tempo fizeram sentido, porque era exatamente assim que eu me sentia, como se estivesse morrendo lentamente, como se a cada dia um pedaço de mim fosse arrancado. Conversamos por horas, contei um pouco da minha vida, sobre Diogo, sobre como tudo tinha começado. Teresa ouvia em silêncio, assentindo de vez em quando, como se confirmasse algo que já sabia. Quando me dei conta, já estava tarde. Eu precisava voltar para casa. As compras ainda estavam lá, algumas coisas já estragadas por causa do calor. Teresa chamou um vizinho para me ajudar com as sacolas. Era um homem simpático de uns 40 anos que tinha uma caminhonete. Ele me levou até em casa. Agradeci 1000 vezes. Ao chegar, vi Diogo na janela. Ele desceu correndo quando viu o carro parar. Agradeceu o homem com muita educação e pegou as sacolas. Entrou comigo para casa, mas assim que fechou a porta, tudo mudou. Diogo me agarrou pelo braço com força. Perguntou quem era aquele homem, como eu tinha conseguido que ele me trouxesse, o que eu tinha feito para que ele me levasse até a porta. Me acusou de ter um amante. Tentei explicar. Contei que tinha passado mal, que uma senhora tinha me ajudado, que o homem era vizinho dela e só tinha me dado carona. Mas Diogo não queria ouvir. Continuava gritando, me insultando, me empurrando e de repente começou a chorar. Desabou no chão chorando como uma criança. Pediu perdão. Disse que tinha medo de me perder, que eu era tudo para ele, que sem mim não era nada, que a ideia de eu estar com outro o deixava louco e eu, como sempre, o perdoei. Me ajoelhei ao lado dele, o abracei. Pedi perdão por ter aceitado a carona. Prometi que nunca mais faria isso, que nunca mais daria motivos para ele duvidar de mim. Nos dias seguintes, Diogo mudou de estratégia. Disse que não me deixaria mais ir fazer compras sozinha, que dali em diante ele faria as compras, que eu poderia descansar, que eu merecia depois de trabalhar tanto, que ele cuidaria de tudo. Achei que era um gesto bonito, que finalmente ele estava assumindo alguma responsabilidade. Diogo começou a fazer as compras, mas sempre dizia que o dinheiro não dava. Eu lhe dava mais, ele voltava, mas nunca trazia tudo. Sempre faltava algo, sempre tinha uma desculpa. O dinheiro só tinha dado para aquilo. Os preços tinham subido. Ele tinha esquecido de comprar alguma coisa. Comecei a suspeitar que ele usava o dinheiro para outras coisas, mas quando perguntava, ele se ofendia. Dizia que se matava para fazer tudo certo e eu ainda desconfiava dele. Chorava, fazia um drama e eu recuava. Nessa época, desenvolvi vários problemas de saúde. Eu estava anêmica. Minha pressão vivia baixa. Sofria com dores de cabeça constantes. Tive que começar a ir ao médico com frequência. Isso significou que eu não podia mais fazer bicos nos fins de semana. Precisava desse tempo para consultas e exames. Fiquei apenas com o trabalho da loja. Meu salário caiu drasticamente porque eu já não tinha as horas extras dos bicos. Fazia 7 meses que Diogo tinha deixado o emprego e nada de arrumar outro. Quando percebeu que o dinheiro tinha diminuído, ficou incomodado, mas como sempre falava de forma suave. Demonstrava preocupação com a nossa qualidade de vida, que voltaria a ser baixa. Dizia que teríamos que cortar tudo, que ele não poderia mais sair com os amigos, que teria que vender o carro. Tudo dito de um jeito que me fazia sentir culpada por estar doente. Foi em um desses momentos que tive um lampejo de lucidez. Eu estava tão cansada, tão exausta, tão no limite, que as palavras saíram sozinhas. Disse que não aguentava mais trabalhar enquanto ele andava por aí. Sabe Deus onde com o carro, que eu quase nem usava apesar de ser eu quem pagava, que ele não trabalhava e não fazia nada em casa, que eu ia embora, que ia abandoná-lo. A reação foi imediata. Diogo se jogou de joelhos no chão, agarrou minhas pernas, chorou desesperado, implorou para que eu não fizesse isso. Disse que não podia viver sem mim, que eu era tudo para ele, que ia mudar, que procuraria trabalho de verdade, que faria tudo diferente e mais uma vez, como uma idiota, eu lhe dei outra chance. Mas dessa vez,
Para minha surpresa, Diogo realmente pareceu mudar. Uma semana depois, chegou em casa com uma notícia incrível. Tinha conseguido emprego, um bom emprego, bem pago. Trabalharia à noite como vigilante em um centro comercial. O salário era excelente. Finalmente teríamos dinheiro de sobra. Além disso, Diogo se ofereceu para fazer o jantar todas as noites, antes de sair para trabalhar. Disse que como ele trabalharia à noite e eu de dia, poderia cuidar da comida. Prepararia com carinho e deixaria tudo pronto. Fiquei emocionada. Pensei que finalmente o homem que eu amava tinha despertado, que finalmente tínhamos virado a página, que tudo melhoraria a partir dali. As primeiras semanas foram realmente boas. Diogo fazia jantares deliciosos, até pratos mais elaborados. Jantávamos juntos e conversávamos sobre o dia. Ele parecia realmente comprometido em fazer dar certo, mas comecei a notar algo estranho. Depois do jantar, eu sentia um cansaço inexplicável. Era como se meu corpo simplesmente desligasse. Mal conseguia manter os olhos abertos. Em minutos, caía em um sono profundo. Diogo até reclamava. Dizia que eu dormia tão rápido que mal dava tempo de nos despedirmos antes de ele sair para trabalhar. O cansaço foi aumentando. Comecei a acordar cada vez mais tarde, perdida nos horários. Chegava atrasada no trabalho. Meu chefe me chamou a atenção várias vezes. Eu tentava explicar que tinha problemas de sono, mas ele não se importava com minhas desculpas. No fim, fui demitida. Simplesmente já não conseguia cumprir horários. Cheguei em casa destruída, esperando que Diogo ficasse bravo, mas para minha surpresa, ele não ficou. Pelo contrário, disse que eu nem precisava mais trabalhar, que ele ganhava muito bem, que podia nos sustentar sem problema, que eu merecia descansar depois de tudo o que tinha feito por nós. E continuou fazendo o jantar todas as noites. Eu deveria ter desconfiado, deveria ter perguntado, mas estava tão cansada, tão exausta, tão rendida, que simplesmente aceitei. Passei a ficar em casa o dia inteiro, dormindo muito, comendo o que ele preparava, vivendo em uma espécie de neblina. Diogo assumiu todas as despesas da casa. Pagava o aluguel, comprava comida, pagava as contas. Estava mais carinhoso do que nunca. Mais atencioso, mais doce. Achei que finalmente tínhamos encontrado nosso equilíbrio, que ele tinha amadurecido, que nosso relacionamento finalmente estava no lugar certo. Os meses passaram nessa rotina estranha. Eu em casa dormindo a maior parte do dia, acordando apenas para jantar o que Diogo preparava e voltar a cair naquele sono profundo e inexplicável. Ele saindo todas as noites para o trabalho misterioso, voltando de madrugada quando eu já estava completamente inconsciente. Eu deveria estar feliz. Finalmente não precisava trabalhar. Finalmente tinha dinheiro suficiente. Finalmente Diogo estava cumprindo a parte dele. Mas algo dentro de mim não estava bem. Algo que eu não conseguia nomear, não conseguia identificar, mas que me fazia sentir desconfortável na minha própria pele. Comecei a notar coisas estranhas no meu corpo. Pequenos hematomas que eu não lembrava de ter feito, marcas na pele que não estavam ali antes, uma sensação constante de ter sido tocada enquanto dormia. Mas isso não fazia sentido porque Diogo trabalhava a noite toda. O mais perturbador era que quase não tínhamos intimidade. Desde que ele conseguiu esse trabalho, mal nos tocávamos. Ele dizia que chegava muito cansado, que o trabalho era pesado, que precisava dormir durante o dia. Eu aceitava essas desculpas, mas algo dentro de mim gritava que havia algo terrivelmente errado. Uma tarde decidi sair de casa. Fazia semanas que eu não colocava o pé para fora. Precisava de ar fresco, precisava ver o sol, precisava me sentir viva de novo. Caminhei sem rumo, apenas aproveitando estar na rua, ver pessoas, ouvir os sons da cidade. Estava a umas 4 quadras de casa, em um bairro que eu não conhecia bem, quando um homem se aproximou.
Devia ter uns 40 anos, roupas desleixadas, cheiro de álcool. Ele me olhou de cima a baixo com um sorriso que me fez sentir suja. Começou a me fazer elogios, mas não eram elogios normais. Eram comentários obscenos, grosseiros, íntimos demais. Falava de partes do meu corpo com uma familiaridade que me aterrorizou. Descrevia coisas que só alguém que tivesse me visto nua poderia saber. Tentei me afastar rápido, mas ele me seguiu por mais alguns passos. Então disse algo que gelou meu sangue. Mencionou uma pinta específica que eu tinha em um lugar muito íntimo do meu corpo. Fiquei paralisada. Como ele sabia disso? Como era possível? Aquela pinta ficava em uma parte do meu corpo que só Diogo conhecia. Ninguém mais nunca tinha visto. Ninguém. O homem sorriu ao ver minha expressão de choque. Fez mais um comentário, algo sobre como aquela pinta era bonita, e foi embora rindo. Eu fiquei ali parada na rua, tremendo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Voltei correndo para casa. Minha mente estava em caos, tentando entender como aquele homem sabia sobre minha pinta. Ele tinha me visto nua em algum momento. Quando? Como? Nada fazia sentido. Nos dias seguintes fiquei perturbada. Não conseguia parar de pensar naquele encontro. Diogo percebeu que algo estava errado e perguntou várias vezes, mas eu não sabia como explicar sem parecer louca. Como dizer que um estranho na rua conhecia detalhes íntimos do meu corpo? Comecei a observar mais, a prestar atenção em coisas que antes ignorava. Foi então que comecei a notar pequenas inconsistências em casa, objetos em lugares diferentes de onde eu tinha deixado. A porta do quarto às vezes entreaberta quando eu jurava tê-la fechado. Um brilho estranho no teto do quarto que eu nunca tinha notado antes. Uma semana depois daquele encontro com o homem na rua, decidi fazer uma limpeza profunda na casa. Não sei exatamente o que me impulsionou. Talvez fosse apenas a necessidade de fazer algo produtivo. Comecei pela sala, depois a cozinha, depois o banheiro. Quando cheguei ao quarto, resolvi limpar também em cima dos móveis, atrás das cortinas, em todos os cantos que normalmente eu ignorava. Foi quando subi em uma cadeira para limpar a prateleira alta do armário que vi. Um objeto pequeno, preto, com uma luz vermelha quase imperceptível. Não entendi o que era. Peguei nas mãos e examinei mais de perto. Era uma câmera de vídeo escondida, apontada diretamente para a nossa cama. Senti o mundo parar. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir nos ouvidos. Minhas mãos tremiam segurando aquele objeto. Há quanto tempo aquilo estava ali? Quem tinha colocado? Para quê? Mas no fundo eu já sabia a resposta. Só havia uma pessoa que poderia ter colocado aquela câmera ali. Só uma pessoa que tinha acesso livre ao nosso quarto o tempo todo. Diogo. Desci da cadeira com as pernas tremendo. Examinei a câmera com mais atenção e vi que tinha um cartão de memória. Com as mãos trêmulas, retirei o cartão. Eu precisava ver o que tinha sido gravado. Precisava confirmar minhas piores suspeitas. Fui até o computador de Diogo. Normalmente ele mantinha com senha, mas naquele momento estava aberto porque tinha saído apressado naquela manhã. Inseri o cartão de memória e esperei carregar. O que vi naquela tela me destruiu. Havia vídeos, dezenas, talvez centenas de vídeos, todos de mim. No nosso quarto, na nossa cama. Vídeos de mim dormindo. Vídeos de mim trocando de roupa, vídeos de nós dois tendo relações sexuais, gravados de ângulos que eu nunca tinha autorizado, nem sequer sabia que existiam. Mas o pior, o absolutamente pior, eram os outros vídeos comigo inconsciente, enquanto Diogo fazia coisas com o meu corpo. Ele me colocava em posições diferentes, me tocava, me fotografava de todos os ângulos possíveis. Tudo enquanto eu estava tão profundamente dopada que não fazia ideia do que estava acontecendo. Foi então que entendi o cansaço inexplicável depois dos jantares. Entendi por que eu dormia tão profundamente. Entendi tudo.
Diogo estava drogando minha comida. Ele esperava que eu ficasse inconsciente e então me usava como um objeto para seus vídeos perversos. Vomitei, corri para o banheiro e vomitei até não sobrar nada no meu estômago. Chorei até não aguentar mais, mas ainda havia mais. Eu precisava saber mais. Precisava saber o que ele fazia com aqueles vídeos. Voltei para o computador com lágrimas escorrendo pelo rosto. Revirei o histórico de navegação de Diogo, suas pastas, tudo, e ali estava a verdade completa. Diogo não trabalhava em nenhuma empresa de segurança, não tinha emprego algum. O que ele fazia era vender os vídeos, subir tudo em vários sites de conteúdo adulto. Encontrei as transações bancárias. Ele ganhava muito dinheiro por mês, vendendo meu corpo, minha dignidade, minha intimidade para estranhos na internet. Era por isso que ele conseguia pagar todas as contas. Por isso, de repente, tinha tanto dinheiro. Por isso insistiu que eu parasse de trabalhar. Abri o e-mail dele. A senha era fácil de adivinhar. Uma combinação de datas que ele usava para tudo. Ali encontrei outra camada de horror. Diogo não apenas vendia os vídeos, como também mantinha conversas com dezenas de mulheres. Encontrei mensagens combinando encontros, fotos que ele enviava, fotos que recebia. Ele saía e se encontrava com outras mulheres enquanto eu acreditava que ele estava trabalhando. Na verdade, ele estava em motéis baratos, dormindo com qualquer uma que aceitasse. Havia mensagens em que ele falava de mim, zombava de mim com as amantes. Meu mundo desabou completamente. Caí de joelhos no chão. Não conseguia respirar. A dor no peito era física, insuportável. Gritei até ficar sem voz. Chorei até meus olhos incharem, a ponto de quase não enxergar. Diogo tinha tirado tudo de mim. Minha dignidade, minha intimidade, meu corpo, minha autonomia. Tinha me transformado em um objeto, em mercadoria para vender na internet. E eu tinha estado tão cega, tão manipulada, tão controlada, que não tinha visto nada. Sinceramente, pensei em acabar com tudo ali mesmo. Não via como poderia continuar vivendo depois de saber disso. Mas a dor começou a se transformar em outra coisa, em raiva, em fúria pura. Diogo tinha destruído minha vida, mas eu ainda estava viva. Ainda tinha a chance de fazer algo, de não deixar que isso ficasse impune. Pensei em ir à polícia, mas tive medo. Medo de não acreditarem em mim, medo de os vídeos se tornarem públicos em um julgamento, medo de meus pais descobrirem, medo de todo mundo saber o que tinha acontecido comigo. Pensei em confrontar Diogo, mas sabia que seria inútil. Ele negaria tudo, choraria, me manipularia de novo, e eu estava emocionalmente destruída demais para correr esse risco. Foi então que me lembrei de alguém que tinha me ajudado quando eu mais precisei, Teresa. Eu precisava falar com Teresa. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que ela poderia me ajudar, que entenderia, que saberia o que fazer. Peguei um pouco do dinheiro que Diogo guardava em uma gaveta, me troquei e saí de casa sem olhar para trás. Fui a pé até a casa de Teresa. Eu lembrava exatamente onde ficava. Quando bati à porta, ela abriu quase imediatamente, como se estivesse me esperando. Não disse nada, apenas me olhou com aqueles olhos escuros e profundos e soube. Soube que algo terrível tinha acontecido. Soube que eu buscava mais do que consolo. Me convidou a entrar, me abraçou e eu voltei a chorar. Contei tudo. Teresa ouviu em silêncio. Sua expressão não mudou, mas vi algo sombrio passar por seus olhos. Quando terminei, ela se levantou e foi até uma mesa com vários objetos estranhos. Pegou o que pareciam ser pequenas conchas e ossos minúsculos, voltou e pediu que eu me sentasse à sua frente. Explicou que consultaria os espíritos para entender completamente o que estava acontecendo. Jogou as conchas e os ossos sobre um pano preto estendido na mesa e analisou o desenho formado por um longo tempo. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Por fim, me olhou e disse que eu estava sob o efeito de uma amarração amorosa, que Diogo não tinha usado apenas manipulação psicológica.
mas também magia negra, que por isso eu não conseguia deixá-lo. Por isso sempre voltava. Por isso perdoava tudo. Havia um trabalho espiritual para me manter presa, cega e submissa. Aquilo explicava tudo. Explicava por quê, mesmo quando minha mente gritava para fugir, meu coração me mantinha ao lado dele. Explicava por que eu sempre encontrava desculpas para perdoá-lo. Explicava aquela sensação constante de estar presa. Teresa me perguntou o que eu queria fazer, e naquele momento, com toda a dor e toda a raiva acumuladas, eu só consegui dizer uma coisa. Eu queria vingança. Queria destruir Diogo da mesma forma que ele tinha me destruído. Ela me olhou nos olhos e disse que me ajudaria com prazer, que Diogo merecia tudo o que iria acontecer com ele e muito mais. Explicou que havia 2 coisas a fazer. Primeiro, quebrar a amarração amorosa para me libertar do controle espiritual. Segundo, virar o jogo e usar contra ele as mesmas armas que ele tinha usado contra mim, só que de forma muito mais eficaz. Naquele momento eu estava disposta a pagar qualquer preço. Tudo o que eu queria era ver Diogo sofrer. Teresa traçou um plano. Disse que eu ainda não podia fazer nada, que precisava voltar para casa e agir como se nada tivesse acontecido. Fingir que não sabia de nada, manter a rotina normal, mas com uma diferença crucial. Eu não deveria comer nada que Diogo preparasse. Ela me ensinou truques para me livrar da comida sem que ele percebesse, fingir que já tinha comido, esconder em guardanapos, preparar algo quando ele não estivesse olhando. O mais importante era manter a mente clara. Teresa também me deu um pequeno amuleto. Disse que me protegeria da amarração enquanto trabalhávamos para quebrá-la completamente e que eu deveria carregá-lo comigo o tempo todo, escondido sob a roupa. Passamos horas planejando cada detalhe. O plano era simples, mas eficaz. Usaríamos as mesmas armas de Diogo contra ele, mas com reviravoltas que ele jamais imaginaria. Teresa pediu que eu esperasse uma das ressacas dele. Diogo saía com frequência e sempre voltava bêbado. No dia seguinte tinha dores de cabeça terríveis. Esse seria o momento. Quando isso acontecesse, eu prepararia um remédio para a dor. Mas esse remédio teria algo a mais, uma mistura de ervas que Teresa me daria, que o faria dormir profundamente, tão profundamente quanto ele tinha me feito dormir todas aquelas noites. E enquanto ele dormisse, eu faria exatamente o que ele tinha feito comigo. Eu o filmaria, tiraria fotos, mas não da mesma forma. Faríamos algo muito mais elaborado, algo que o destruiria de maneiras que ele nunca imaginou. Teresa me deu instruções claras, agir com precisão, não deixar que as emoções causassem erros. Ela perguntou se eu tinha certeza, se estava realmente disposta a fazer aquilo. Eu disse que sim, sem hesitar. Saí da casa de Teresa com o amuleto escondido sob a blusa e o frasco de ervas no bolso. Voltei para casa antes de Diogo chegar. Apaguei qualquer vestígio de que tinha saído. Deixei a câmera exatamente onde estava. Quando Diogo chegou naquela noite, agi normalmente. Sorri, dei um beijo, perguntei como tinha sido o dia dele. Ele não percebeu nada. Preparou o jantar como sempre, mas quando se virou, joguei minha comida em uma sacola plástica escondida no bolso. Depois fingi comer. Me forcei a parecer sonolenta e me deitei no sofá como sempre fazia depois do jantar. Diogo ficou me observando por um tempo. Vi por entre os cílios quase fechados. Havia uma expressão no rosto dele que eu nunca tinha visto antes. Satisfação, poder, controle. Era o olhar de um predador diante da presa. Senti nojo, mas permaneci imóvel. Por fim, ele se levantou e saiu para o suposto trabalho. No momento em que ouvi a porta se fechar, abri os olhos completamente. Era hora de começar minha vingança. Na sexta-feira daquela semana, Diogo saiu com os amigos. Voltou às 3 da manhã completamente bêbado, se apoiando nas paredes. Mal conseguiu chegar à cama antes de desabar. No dia seguinte, como esperado, acordou com uma dor de cabeça terrível. Enjoado, reclamando da luz. Era o momento perfeito.
Com voz doce, disse que prepararia algo para a dor, um remédio que minha avó tinha me ensinado. Diogo mal conseguiu concordar. A dor era tão forte que ele aceitaria qualquer coisa. Fui à cozinha, peguei o frasco que Teresa tinha me dado e preparei um chá com as ervas. O cheiro era forte e amargo, mas disfarcei com mel e limão. Levei a xícara até o quarto. Diogo tomou tudo sem fazer perguntas. Em 15 minutos, os olhos dele começaram a se fechar. Em 20, ele estava completamente inconsciente, dormindo tão profundamente que não reagia nem quando eu o sacudia. Era a minha vez. Peguei o celular dele. Eu sabia a senha. Tinha visto ele digitá-la milhares de vezes. Abri a câmera e comecei a tirar fotos e gravar vídeos exatamente como ele tinha feito comigo, mas com uma diferença crucial. Eu não o posicionava de forma erótica para consumo heterossexual. Eu o colocava em posições que seriam atraentes para outro tipo de público, um público que Diogo desprezava e temia, um público gay. Tirei fotos de todos os ângulos, vídeos dele completamente nu, em posições sugestivas, garantindo que cada detalhe do corpo fosse capturado, com o rosto claramente visível em cada imagem. Depois peguei o computador dele, acessei todas as contas, vi todos os sites onde ele havia postado meus vídeos e então, de forma metódica, comecei a criar contas novas em sites semelhantes, sites de conteúdo gay. Subi as fotos, subi os vídeos, coloquei o número de telefone real dele, escrevi descrições provocativas, disse que ele procurava homens mais velhos, que gostava de ser dominado, que estava disponível para encontros. Passei horas fazendo isso, criando perfis em dezenas de sites, aplicativos de namoro, fóruns, redes sociais, em todos os lugares possíveis para expô-lo, mas não parei aí. Peguei a lista de contatos dele, amigos, conhecidos, familiares, e a partir de contas anônimas, imaginei o pânico que isso causaria. Vi como a reputação dele seria destruída. Vi como todos que o conheciam veriam aquelas imagens e tirariam suas próprias conclusões. Depois liguei para Teresa e disse que tudo estava feito. Ela foi até a casa com uma bolsa cheia de objetos estranhos. Entrou no quarto onde Diogo ainda estava inconsciente e me explicou que agora faríamos a parte mais importante. A amarração amorosa que Diogo tinha sobre mim seria quebrada, mas não apenas isso. Ela seria transferida, colocada sobre ele, mas não direcionada a mim, e sim a outra pessoa. Teresa perguntou se eu conhecia alguém da vizinhança que Diogo desprezasse alguém que lhe causasse repulsa. Imediatamente pensei no seu Marcinho, o vizinho idoso que morava na esquina. Tinha cerca de 70 anos, era gay e nunca escondeu isso. Vivia sozinho em uma casa pequena. Diogo sempre fazia comentários homofóbicos sobre ele, zombava, dizia que sentia nojo, era perfeito. Ela sorriu com aquele sorriso sombrio que eu já conhecia e me disse para trazer algo que pertencesse a esse homem, algo pessoal. Saí de casa e fui até a casa do seu Marcinho, bati à porta e ele me recebeu de forma gentil, surpreso em me ver. Inventei uma história dizendo que precisava de açúcar e enquanto ele foi buscar, vi um cachecol velho pendurado em um cabide perto da entrada. Rapidamente peguei e escondi sob o casaco. Voltei para casa com o cachecol. Teresa o pegou e começou o trabalho. Estendeu tecidos vermelhos no chão do quarto, colocou velas pretas nos 4 pontos cardeais, desenhou símbolos estranhos com um líquido que parecia sangue e, no centro de tudo, colocou 2 bonecos, um representando Diogo e o outro representando seu Marcinho. Começou a murmurar palavras em um idioma estranho, pegou fios de cabelo de Diogo, cortados enquanto ele dormia, e os enrolou no boneco que o representava. Depois pegou o cachecol do seu Marcinho e envolveu o outro boneco com ele. O ritual durou horas. Teresa cantava, rezava, invocava forças que eu não compreendia, mas conseguia sentir. O ar do quarto ficou pesado.
elétrico. As velas queimavam mais alto do que deveriam e sombras se moviam nos cantos, mesmo sem nada que as causasse. Por fim, Teresa pegou os 2 bonecos e os amarrou juntos com um cordão vermelho, apertando de forma que fosse impossível separá-los, enquanto pronunciava palavras que soavam como uma maldição, como uma sentença. Quando terminou, me disse que estava feito, que Diogo não teria mais poder sobre mim, que a amarração que ele havia colocado em mim agora estava sobre ele, mas invertida, distorcida e direcionada ao seu Marcinho. Diogo acordaria sentindo uma atração inexplicável por aquele homem, uma atração que o repugnaria, mas que ele não conseguiria controlar, pensaria nele constantemente, o buscaria. Precisaria dele da mesma forma que eu precisei de Diogo por tantos meses. Teresa recolheu suas coisas, me abraçou e disse que eu precisava sair daquela casa, que não podia estar lá quando Diogo acordasse, que eu deveria voltar para minha família, reconstruir minha vida e deixar a magia fazer o trabalho. Aconselhou que eu guardasse provas do que Diogo tinha feito comigo em um lugar seguro e que nunca as apagasse. Arrumei uma mala pequena com minhas coisas mais importantes, peguei o pouco dinheiro que tinha escondido e olhei pela última vez para Diogo, dormindo naquela cama onde ele havia me violado tantas vezes. Não senti pena nem remorso, apenas um vazio frio onde antes existia meu amor por ele. Saí daquela casa sem olhar para trás e fui direto para a casa dos meus pais. Bati à porta no meio da tarde, minha mãe abriu e ficou paralisada ao me ver. Não nos falávamos havia mais de 1 ano. Eu tinha dito coisas horríveis, tinha escolhido Diogo em vez deles, mas ao me ver ali, com os olhos inchados de tanto chorar, uma mala na mão e a expressão de alguém completamente destruído, nada disso importou. Minha mãe me abraçou, chorou comigo e me levou para dentro. Meu pai apareceu minutos depois e vi lágrimas nos olhos dele, algo que eu nunca tinha visto. Não contei tudo, não ainda. Disse apenas parte da verdade, que Diogo tinha me traído, me usado financeiramente, me manipulado e destruído minha vida. Não falei dos vídeos, essa parte era pesada demais para carregar meus pais. Minha mãe preparou meu antigo quarto. Meu pai foi buscar algumas coisas minhas que ainda guardavam. Os dias seguintes foram estranhos. Meus pais eram cuidadosos comigo, não faziam muitas perguntas, me davam espaço, mas deixavam claro que estavam ali. Passei muito tempo com Teresa, que me ajudava a processar tudo e a entender o que tinha acontecido. Comecei a ouvir histórias por meio de conhecidos, redes sociais e rumores do bairro. Diogo começou a receber ligações, dezenas de ligações de homens que tinham visto as fotos dele na internet e queriam conhecê-lo, faziam propostas explícitas. Ele estava furioso e confuso, não entendia por que homens o procuravam, nem por que suas fotos estavam nesses sites. Tentou apagar os perfis, mas surgiam outros. Tentou mudar o número, mas o novo também acabava aparecendo. O pior, porém, não eram as ligações, era o que ele estava sentindo. Segundo os rumores, Diogo começou a frequentar a rua onde seu Marcinho morava. Passava por lá sem motivo, ficava parado olhando a casa do velho. Às vezes, batia a porta com desculpas bobas, dizendo que precisava de sal ou queria perguntar algo sobre o bairro. Seu Marcinho, claro, estava encantado com a atenção de um homem jovem e atraente. As pessoas começaram a vê-los juntos, Diogo saindo da casa dele tarde da noite, tomando café juntos, e os rumores se espalharam rapidamente. Diogo tentava negar, dizia aos amigos que não entendia o que estava acontecendo, que sentia nojo de si mesmo, mas não conseguia parar. Todos achavam que ele tinha se assumido da forma mais escandalosa possível. Tentou dizer que as fotos eram falsas, que tinha sido drogado, que era vingança, mas ninguém acreditou.
especialmente quando era visto constantemente com seu Marcinho. A reputação dele foi destruída. Os amigos homofóbicos o abandonaram, a família cortou relações e a própria mãe disse que ele era uma vergonha. Diogo ficou completamente isolado, tendo apenas seu Marcinho, e a amarração o obrigava a voltar para ele repetidamente. Com o tempo, seu Marcinho o convenceu a morar com ele e Diogo aceitou, não por vontade própria, mas porque a magia não lhe dava escolha. Enquanto isso, eu reconstruí a minha vida. Com a ajuda de Teresa, fiz um trabalho de abertura de caminhos, um ritual para remover todos os obstáculos que Diogo havia colocado, limpar minha energia e atrair novas oportunidades. E funcionou. Aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Minhas antigas amigas voltaram a falar comigo, com cautela, feridas pelo passado, mas começaram a entender quando expliquei que tinha sido manipulada e controlada. Voltei a estudar, me matriculei novamente na faculdade, dessa vez em psicologia. Queria entender o que tinha vivido e ajudar outras mulheres. Consegui um trabalho de meio período em uma cafeteria e iniciei terapia com um psicólogo que entendia casos de abuso e manipulação. Foi doloroso, mas necessário. E eu estou bem. Ainda faço acompanhamento psicológico, mas estou em paz. Na opinião de vocês, exagerei? Errei ao me vingar? Deixo um forte abraço a todos que estão sempre aqui no canal.